O deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL, notório PL, apresentou nesta terça-feira o relatório da PEC da Anistia. Vocês sabem o que é a PEC da Anistia? Aquela PEC que pretende livrar os partidos políticos das dívidas em que eles incorreram por não cumprir regras eleitorais que eles mesmos criaram. Aquelas regras de cotas para mulheres, para candidatos negros, eles estabeleceram as cotas, não cumpriram, levaram multa e agora querem se livrar da multa, sob a justificativa de que não tiveram tempo para se adaptar às regras novas, que eu lembro, repito, eles mesmos criaram, né? Não é só que eles querem se livrar das multas, eles também querem mais, né? Ó, no documento, o parlamentar propõe reduzir a verba para negros em campanhas eleitorais e anistiar as siglas que cometeram as irregularidades, né? Em relação ao corte de verba para candidatos negros, o Rodrigues argumenta que o objetivo é tornar a regra mais simples, por entender que a determinação da STF de distribuição proporcional ao número de candidatos negros é complexa. Ou seja, parece que regra de 3, porcentagem, está além da capacidade dos congressistas e das suas assessorias técnicas, que ao que me consta, em geral, são muito boas, né? Por decisão do Supremo, os partidos precisariam ter distribuído os recursos de campanha já em 2022 de forma proporcional ao número de candidatos brancos e negros. Com base nesse cálculo, os negros deveriam ter recebido 50% da verba eleitoral de 5 bilhões de reais, que foi aquilo que os próprios candidatos puseram à sua própria disposição no ano passado, né? O relatório apresentado pelo Antônio Carlos Rodrigues também propõe uma trava para punições futuras às legendas, ou seja, uma anistia preventiva, estabelecendo que a justiça só poderá bloquear 10% do fundo partidário para aplicação de penalidades. Eu cometi pecados de montão, quebrei toda a espécie de regra que eu mesmo criei, mas eu só posso ser punido em 10% do valor. Mais que isso é um absurdo. Sujeira, indignidade. Outro trecho do documento determina que as punições às siglas que não lançaram nem 30% de mulheres nas eleições, outra cota estabelecida pela legislação, né, serão perdoadas, caso a decisão judicial de punição resulte na prática em cassação do mandato de mulheres. Ou seja, se teve uma fraude na utilização da verba, mas uma mulher se elegeu, você não aplica as penalidades, as multas, etc, etc, e muito menos caça a candidata que se elegeu. Essa talvez tenha alguma justificativa, porque no fim ela atende ao objetivo da lei, que é ter mais mulheres no parlamento, né? Então essa talvez não seja completamente absurda, porque o objetivo da criação da lei está preservado, mas sempre tem rolo, né? A única hipótese de exclusão do perdão, os únicos casos em que não vai ter perdão, em que não se vai aliviar para os partidos, é no caso das siglas terem usado a verba pública para beneficiar dirigentes. Se o cara foi pego com a mão na cumbuca do partido, daí não tem perdão, tá? Mas precisa ser flagra, né? Precisa ser coisa... Imagina que, sei lá, vão pedir ainda na tramitação que o parlamentar esteja pelado, deve ter alguma outra coisa para que a pena se aplique. O texto conta com o apoio de bolsonaristas, lulistas, centristas, centronistas, todas as cores do parlamento, exceto ali os pequenos partidos de esquerda, os partidos menores de esquerda como o PSOL, e partidos liberais como a Rede. Esses não estão querendo concordar com a farra da anistia, né? O texto pode ser votado amanhã na comissão especial que discute o tema. E daí vai para o plenário. Wilson, vamos lá, ajuda a gente a comentar aí. Tem chance de, além da votação na comissão,
Já acontecer direto, votação em plenário, ser uma coisa atropelada, assim, na calada da noite, a gente acorda na quinta-feira e já tem lei aprovada na Câmara? Olha só, Grebe, quando eu sempre falo o seguinte: quando há vontade política na Câmara, quando o assunto é de conveniência dos parlamentares, os caras ficam até de madrugada. Eu já acompanhei a votação. E essas votações de projetos que têm relação direta com o político, elas normalmente acontecem ali à noite, de madrugada, para ter um impacto menor. Agora, Grebe, eu vou fazer um comentário. Eu sei que você vai querer me dar 2 tiros na cabeça, o Madureira vai querer me jogar uma porrete ou me jogar uma bigorna, tipo a do Papaléguas, lembra daquele desenho Papaléguas? Né? Uhum. Mas deixa eu falar uma coisa assim, eu vou cometer o sincericídio de um comentário pragmático. Eu estou vendo essa questão da PEC, no geral a PEC ele, de fato é um texto ruim, mas vamos ser honestos, os deputados, dessa vez, eles estão fazendo aquilo que eles sempre tiveram vontade de fazer e nunca tiveram coragem. Né? Acho que mais do que a PEC da anistia, eu acho que essa pode ser também chamada PEC óleo de peroba, porque eles, literalmente, o que eles estão fazendo, basicamente, nessa PEC? Eles perceberam que nos últimos anos eles aprovaram várias pequenas mini reformas eleitorais e que eles não conseguiram cumprir aquilo que eles determinaram. E assim, gente, pragmatismo político, tá? Não estou dizendo aqui, não estou passando pano para partido político, mas sendo bem pragmático mesmo. O que eu mais escutei na Câmara nos últimos 2 anos foi dirigente partidário reclamando: Wilson, eu não consigo cumprir cota de mulher, eu não consigo cumprir cota de negro, tá muito difícil de cumprir isso, tá muito difícil de cumprir aquilo. A Câmara foi no oba-oba de movimento de esquerda para falar de inclusão de mulheres, de negros, de minorias, e a gente vê que a gente não consegue cumprir. Não é à toa que você tem nessa mesma PEC todo mundo junto de mão, todo mundo de mão dada. PT, PL, PP, sabe? Então todo mundo resolveu, gente, já que a gente não vai conseguir cumprir mesmo, então vamos organizar esse coreto, vamos falar para a população, olha, eu não consigo cumprir, é isso, eu admito que eu não consigo fazer nada e ponto, acabou. Né? Mas, peraí, então... É lamentável, né? É lamentável, né? Mas é o pragmatismo político que se impõe nesse negócio, né? Mas, Infelizmente. Marcelo, por favor, jogue a bigorna. Não, vou jogar, Pode jogar a bigorna. vou jogar agora, não. Todo pragmatismo, Wilson, eu acho que tem um limite. Eu vou dizer isso porque eu tenho parentes em Brasília, a família da minha mulher é toda de Brasília. O ponto de vista de Brasília acaba deformando um pouco. Eu acho que os nossos parlamentares estão esticando a corda demais, porque você cria uma legislação, né, que você mesmo a descumpre, né, e você mesmo trata de se auto-anistiar. Então, os políticos estão agindo como se fosse uma corporação e não representantes da sociedade brasileira. Eles estão em contradição com o mandato que lhes foi otorgado nas eleições. Isso tem consequências. Eu acho que isso chega a um momento que vira uma agressão tão grande ao bom senso. Né? O pragmatismo ele tem que ter um limite, Wilson. Entendeu? Sim, eu não discordo disso. Agora, o ponto que eu estou trazendo é que os caras literalmente perceberam o seguinte, gente. Assim, desculpa te cortar, ô Madureira. Eu não estou dizendo aqui, não estou defendendo que a PEC seja correta, não é isso que eu estou falando. Né? Não, você está trazendo o ponto de vista dos parlamentares. A gente é uma entendeu. coisa. O cara, assim, literalmente viu. É bizarro, mas infelizmente isso é o Brasil, né, gente? Não, isso não é o Brasil, não pode. Se é o Brasil, não pode ser o Brasil, Wilson. Por quê? Porque com essa anistia, isso só reitera, só sublinha que os nossos parlamentares eles legislam de Brasília de costas para o Brasil. Eles não têm, ou acham que não tem que dar satisfação a ninguém. Essa anistia é um atentado até contra a democracia, contra a representatividade deles. Por isso, os políticos não podem reclamar, salvo, né, as honrosas exceções de praxe. Então, o Graeb lembrou alguns partidos, alguns parlamentares, né, que se opõem
é ampla, geral e restrita, da extrema esquerda, da extrema direita. Parece que também o Partido Novo também não aprova isso, eu não tenho certeza. Exato. Mas é o PSOL e o Partido Novo. O PSOL e o Partido Novo. Vamos lá. Então, existem até exceções de partido e tal, mas, de uma maneira geral, é do interesse de toda a corriola. Infelizmente, eu tenho que usar esse adjetivo, isso é uma corriola. É uma corriola legislando em causa própria. E isso tem, cara, as coisas acabam tendo um limite. Esse fim de semana, aí no feriado, eu vi um documentário, até naquele canal Curta, muito interessante, sobre as manifestações de 2013, depois a ocupação das escolas de 2015, das escolas públicas. Cara, eu não cheguei a conclusão nenhuma, mas a sensação que eu tenho é que, cara, a política no Brasil acorda cada vez mais, está mais esticada. Chega uma hora que esse negócio arrebenta e você não tem como segurar. Você não tem como você controlar a manifestação da sociedade. Marcelo, é aquele documentário que é narrado pela Fernanda Torres, é isso ou não? Não. Ele é narrado até ele é narrado por 3 jovens estudantes. O documentário eu não tinha assistido ainda. Agora, nós ainda estamos aqui, eu acho que o nome é do documentário. Pensei que documentário que era narrado pela Fernanda Torres, que ela também lembra das batalhas de 2013. Nós ainda estamos aqui. Eu acho que essas manifestações de 2013, depois de 2015, e teve alguma coisa de 2018, elas ainda não estão convenientemente analisadas nem pelos jornalistas, pelos especialistas, muito menos pelos sociólogos, pelos cientistas sociais. Foram coisas muito curiosas, muito fortes, e que ainda me parece que está dentro dessa panela de pressão. Você não acha, não, Graeme? Então, eu estava até escrevendo sobre isso agora à tarde, eu não consegui acabar o texto ainda, mas estava falando justamente sobre isso, comparando, inclusive, esse caso da Câmara com o caso da decisão do Dias Toffoli na semana passada, aniquilando completamente as provas do departamento de propina da Odebrecht, né? Me parece que elas têm algo parecido, que é esse estar de costas, né, para um sentimento de indignação, né, a convicção que o brasileiro tem de que as leis não são iguais para todo mundo e de que o Brasil é um país onde é possível, inclusive, legislar em causa própria, como estão fazendo os deputados, né? Essa sensação de desigualdade perante a lei, ela cria uma indignação, cria um mal-estar, uma amargura, né? Que ela, de tempos em tempos, vai ter que procurar alguma válvula para escapar. Encontrou a válvula das manifestações em 2013, encontrou a válvula do bolsonarismo em 2018, encontrou a válvula alucinada do 8 de janeiro, mas me parece que, assim, todas são expressão dessa angústia de que vivemos num país em que as pessoas não são iguais perante a lei. Algumas válvulas são muito piores, né? O 8 de janeiro é infinitamente pior, sob qualquer ponto que você possa ver, do que as manifestações de 2013, que não partiram para a violência, que não tinham o objetivo de derrubar um governo que tinha sido eleito, né? 2013 não foi uma tentativa de golpe de Estado, mas foi uma expressão muito clara de insatisfação absoluta, angústia absoluta com uma situação que vai se tornando insustentável, porque você não vê saída para ela, né? Se vai haver, enquanto os parlamentares e talvez até mesmo os juízes do Supremo não perceber que é preciso mudar algo, que é preciso tratar de maneira um pouco diferente as questões de justiça e igualdade perante a lei, vai continuar acontecendo coisas desse tipo. Não é porque você derrotou o Bolsonaro, não é porque você pôs as pessoas do 8 de janeiro na cadeia, que essa sensação que é difusa na sociedade sumiu.
volto a dizer, alguma outra válvula de escape ela vai acabar encontrando. Pode ser que seja uma válvula mais palatável, uma candidatura mais ao centro, mais moderada, mas que de alguma forma converse com essa necessidade de igualdade, né, de que a lei seja para todos. Ou pode ser que seja alguma coisa tão bizarra quanto esse bolsonarismo extremista de extrema-direita que surgiu. Então, assim, nem Congresso, nem Justiça estão interpretando direito os sinais que o Brasil manda para eles, né? Me parece.